Olá, boa noite para você que nos acompanha ao vivo, diretamente aqui dos estúdios PT na Câmara. O nosso programa Ponto a Ponto de hoje tem o prazer de receber a deputada federal Margarida Salomão, que convidou o nosso líder da bancada, o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Deputada Margarida, eu vou deixar a senhora fazer a saudação inicial aqui para o seu convidado. Né? Eu quero, na verdade, Leite, dizer da minha enorme satisfação de agora, nesse período final desse ano, que foi um ano de muita luta, muita complicação, um enfrentamento diário ao governo Bolsonaro, poder contar aí com o nosso líder, que é certamente uma das maiores lideranças do Partido dos Trabalhadores nacionalmente, e também desempenhou um papel importantíssimo, tanto no ano passado, foi um ano de disputa, nós conseguimos finalmente sobreviver com uma bancada de uma boa dimensão, a maior bancada da Câmara, liderada pelo deputado Paulo Pimenta, e este ano também que nós tivemos que passar o ano em guerra, movida por esse governo, esse desgoverno que nos aflige, mas que certamente nós temos que enfrentar. Tá certo. Boa noite, deputado. Boa noite, Paulo. Leite. Boa noite, prezada deputada Margarida Salomão, querida companheira. Ela, entre outras atribuições, coordena a nossa frente parlamentar em defesa das universidades públicas, foi nossa reitora de Juiz de Fora, e a área da educação tem sido, né, Margarida, um dos alvos prioritários. Sim. Do desmonte desse governo. E hoje, o nosso pessoal aí da área da educação teve uma vitória importantíssima, né? Que foi a convocação do ministro da Educação para vir aqui, né, para poder falar um pouco sobre essa quantidade de baboseira que ele tem dito, né? Mais recentemente com essa história dizendo que tem grandes plantações de maconha nos campos das universidades. Às vezes eu penso que é uma estratégia, né, Margarida, de realmente tirar o foco de outras questões. Do fracasso. Do fracasso do governo. Mas foi uma iniciativa importante, e conseguiram aprovar por uma maioria bastante folgada. Né? Claro, inclusive com votos de partidos que têm votado com o governo. Mas eu tive a oportunidade de dizer, a Comissão de Educação perdeu completamente a paciência com o Weintraub, porque ele não propõe nada objetivamente. A coisa mais acabada da proposta dele é voltar com a alfabetização para o método fônico, que foi um grande sucesso na década de 50 do século passado. Então, isso definitivamente expressa a incompetência, a falta de conhecimento, a maneira, então, como ele lida com a universidade. Aliás, eu queria dizer que ontem, no pré-projeto de lei orçamentária, ele cortou, quer dizer, o projeto corta orçamento de todas as universidades federais. Nós conseguimos, inclusive, assim, de uma forma meio rápida, reconstituir os orçamentos das universidades de Minas Gerais, que eu não tive tempo também. Foi de 6 e 8 horas da tarde. Ontem então mesmo. não tinha, ontem mesmo. Sim. Mas eu estou levantando a questão para os outros companheiros dos estados, que todas as universidades federais ontem tiveram os seus orçamentos cortados já no anteprojeto de lei orçamentária. Quer dizer, essa desgraça que nós enfrentamos o ano inteiro parece que persistirá no ano que vem. E houve uma batalha, né, deputado Paulo Pimenta, da bancada do PT, o senhor como líder e todos os parlamentares, inclusive, que conseguiram, né? A recomposição. Né? Agora, a Margarida chama atenção, pessoal, para uma questão que é muito relevante. O orçamento, na realidade, ele expressa um pouco dos objetivos do governo para o ano que vem. Porque esse orçamento desse ano, a rigor, é um orçamento que foi votado e encaminhado para essa casa pelo governo anterior. Isso. Né? Então, esse é o primeiro orçamento que tem a cara do governo Bolsonaro, né? do Guedes. Agora, imagina o seguinte, eu sempre digo para as pessoas que esse governo é um estelionato eleitoral. Porque, imagina se eles tivessem dito assim, nós vamos ganhar a presidência da República e uma das medidas que nós queremos adotar é cortar o recurso para a educação. Sim. Né? Quer dizer, então, eles jamais estabeleceram uma relação
Claro que ele fugia dos debates, ele fugia das sabatinas. Bom, mas ele poderia, de alguma forma, ter dito para as pessoas. Então, as pessoas votaram acreditando. Né? Hoje é um dia emblemático. Hoje é 1 ano da denúncia do Queiroz. Isso. 1 ano. Né? Vamos fazer um ato no plenário daqui um pouquinho. Imagina o seguinte, o cara que votou no Bolsonaro, boa parte deles, Margarida, acreditou naquela ladainha de que eles iam para combater a corrupção, que era a nova política. O partido dele se desintegrou. O partido mais envolvido em escândalos é o partido dele. Isso. O Queiroz, que é o PC Farias da família, até hoje não foi ouvido. Nunca fez um depoimento. Mandou uma resposta por escrito. 1 ano sem depor. Lembra o Guido Mantega com a mulher, com câncer no hospital, foram lá, levaram para depor. Então é a cara da impunidade. E eu fico pensando também, se essa Joyce, se o Alexandre Frota, se essa turma que era de casa já está dizendo barbaridades, imagina as pessoas menos avisadas, que simplesmente caíram no ponto, né? E votaram nessa gente. Acho que uma coisa importante é mencionar que o advogado da família ocupa o Ministério da Justiça. Sérgio Moro, que já tinha corrompido a justiça brasileira, ao politizá-la de modo a dar ao presidente Lula e aos condenados petistas um tratamento diferenciado, agora, com o ministro da Justiça, ele é de fato o engavetador-geral da República. Porque é isso que o Pimenta está dizendo, de este homem, Queiroz, não ter sido chamado para depor, que fosse. E a tal daí, não existe a condição coercitiva, não é? Ou é só para nós? Tem outro fato hoje que é muito grave. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o Gonzaga, Sim. que foi quem, no TSE, deu um parecer contrário à possibilidade da inscrição da candidatura do presidente Lula, foi anunciado hoje como o secretário-geral do partido Bolsonaro. Quer dizer, o Moro, que foi o cara que perseguiu o Lula, virou ministro da Justiça. E o cara que era o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que impediu o registro da candidatura do Lula, virou secretário-geral do partido Bolsonaro. Então, é escandaloso. Imagina se fosse nós. Nossa. Eu fico pensando, gente, ontem, o adido político da Embaixada dos Estados Unidos foi fazer uma visita no TRF-4. Claro. Foi recebido pelo presidente do TRF-4. O TRF-4 publicou uma notícia. Diz que ele foi buscar informações sobre processos em andamento. Aí conversaram sobre segunda instância, conversaram sobre... Imagina o seguinte, nós estamos no governo e tem um julgamento importante num tribunal que nos favorece. No outro dia, o adido político da Embaixada da Venezuela, ou da Rússia, ou da China, vai visitar o tribunal. Como é que a imprensa trataria isso no país? Olha, eu acho que esse é o escândalo, ou uma parte importante do escândalo. A condescendência com que a imprensa trata o governo Bolsonaro. Saiu na imprensa mundial que o secretário de Estado dos Estados Unidos declarou hoje que ele está com grandes problemas no pátio traseiro. O pátio traseiro sendo nós, a América Latina. O pátio traseiro para eles, gente, é o quintal, né? É, exatamente. O americano, o pátio da frente é o jardim E o pátio e traseiro. o pátio traseiro é o quintal. Então, na realidade, esse Marco Pompeu hoje, ele disse assim, né? Estamos com um problema no nosso quintal. Isso. Somos Traduzindo isso, eu acho que de uma maneira... Né, Não, é correto. Né? É. Estamos com um problema no nosso quintal. Quer dizer, os americanos voltam a usar uma nomenclatura que era usada na época da Guerra Fria, Claro. na década de 70, e que enxergavam a América do Sul e a América Latina como seu quintal. Isso é altamente ofensivo, né? Mas o Bolsonaro é tão covarde que o Trump tomou essa decisão agora sobre a taxação das exportações brasileiras de aço, né, de alumínio, minério de ferro. E ele, até agora, não tomou uma atitude. Nenhuma. Disse que ia telefonar, inclusive. Né? Trump, Ele chegou né? a dar uma declaração hoje que ele diz assim, não é porque um amigo teu fala grosso contigo que tu vai virar as costas para ele. O que é isso, gente? Nós estamos falando de um chefe de Estado.
Não estou falando um amigo da família Bolsonaro. Claro, Ele falou, não é porque meu amigo falou grosso comigo que eu vou virar as costas para ele. O que é isso, gente? O cara trata o quê? Uma questão do Estado como um problema da relação familiar dele com o Bolsonaro. I love you, Trump. Quer dizer, é um negócio totalmente... Desqualificado. A palavra é essa, é completamente desqualificado. Viramos uma espécie de piada mundial. Por exemplo, com essa ideia que eu fico pensando, como é que alguém fala uma coisa dessas? Que o Leonardo DiCaprio é que pagou para botar fogo na Amazônia. Mas já mesmo acorda e fala assim, o que eu podia falar de absurdo no dia de hoje? Sim. Mas talvez seja uma estratégia, Exatamente. porque teve um da cultura que disse essa semana que os Beatles foram criados para implantar o comunismo no Brasil. Isso, exatamente. Aí botaram o doido aquele na Fundação Palmares, Que foi agora né? removido. Foi agora removido. Aí teve um outro que falou que o rock, né? Tu chegou a ver o vídeo do cara? Isso, né? isso. O rock leva o álcool, o álcool leva o sexo leva ao estupro. Portanto, o rock incentiva o estupro. E o estupro tem a ver com sessões satânicas. Portanto, o rock leva ao satanismo. Tchê, eu vi o vídeo esse é da Funarte, presidente da Funarte. Né? É quase inacreditável que a gente esteja submetido a uma situação, né? O cara falou com o Dom Martinho da Vila. Isso. Dom Martinho da Vila, a maneira que o cara se referiu. Não tem nenhuma Desrespeito compostura, não absoluto. tem nenhum... Não, o Brasil, infelizmente, está... Agora, eu acho que isso tudo, você está certo, é uma espécie de estratégia de comunicação, mas é uma estratégia de comunicação que tem que ser denunciada. Hoje saiu no Financial Times, não na imprensa brasileira, uma dúvida sobre esses números que estão sendo divulgados com relação ao crescimento econômico. Que não nos esqueçamos, 1% para o PIB no governo da presidência Dilma era um pibinho. Agora parece que virou um pibão. Né? 0,6 virou uma grande coisa. Uma coisa maravilhosa. Mas o Financial Times diz que a metodologia é inconfiável. O próprio governo reconheceu hoje que pode ter ocorrido um problema na coleta das informações, o que pode ter levado a uma informação imprecisa. Isso. O próprio Ministério já está reconhecendo essa E aí está essa você, situação. Pimenta, que é jornalista, ou Leite. Eu pergunto, isso não é um tema para as pessoas investigarem? Como que esses números estão sendo fabricados? Porque, afinal de contas, essa euforia da grande mídia com relação ao Bolsonaro, que é um palhaço, mas veja, a economia está indo melhor, não é sustentável. Isso é uma Mentira. coisa absurda. E eu acho que isso, sim, é uma ameaça à democracia no Brasil. Além da truculência, dessas evocações da ditadura militar, a possibilidade do AI-5, mas, e tem mais. Você tem hoje um combate expresso à imprensa livre. Quando você ameaça a Globo, o sistema Globo, de cortar ou de tentar evitar receitas publicitárias, tira a Folha de São Paulo do leque de veículos que participam de uma licitação. Eu acho que isso é uma afronta gravíssima à liberdade de expressão e ao Estado de Direito no Brasil. Né? Nós estamos ao vivo, diretamente aqui dos estúdios do PT na Câmara de Brasília, com a presença hoje do líder da bancada, o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, convidado aqui da deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. E queremos agradecer aqui também os nossos internautas que estão acompanhando essa transmissão e pedimos que você curta, comente, compartilhe e divulgue as páginas do deputado Paulo Pimenta, da deputada Margarida Salomão. E aqui os internautas, muitos fazendo comentários, com certeza, e lembram também do salário mínimo, que no orçamento para o ano que vem tem uma redução. A lista das maldades, eu fui dar uma entrevista segunda-feira, lá no Rio Grande do Sul, e era um debate. E eu perguntei para o cidadão que estava, se tu tiver que destacar uma medida que foi boa para o povo trabalhador, para o povo mais humilde, durante esse período do governo Bolsonaro, qual a medida que tu destacaria? Né? Eu fiquei pensando, porra, cara, né?
Sim. Ele falou, fim do horário de verão. Eu falei, fim do horário de verão? É, fim do horário de verão. Isso é bom para os trabalhadores? É, porque isso aí, não sei, eu falei, porra, eu não consegui concordar nem com essa, Nem né? com Porque, essa. então, tu vê, um governo que entende que a principal medida que ele adotou foi o fim do horário do verão, dá uma dimensão, né? Gigantesca. Agora, se nós perguntar, porra, e contra o trabalhador, aí nós vamos cansar as pessoas que estão nos assistindo, né, gente? Agora, a Margarida fez uma pergunta que foi o seguinte, né? Como que se constroem esses discursos? Esse depoimento da Joyce Hasselmann, que está acontecendo ainda na CPMI da fake news hoje, ele é um depoimento muito revelador. Muito. Né? Muito Porque a Joyce, junto com o Alexandre Frota, são pessoas que viveram esse dia a dia da construção da campanha do Bolsonaro, da construção das redes de fake news, da maneira como isso foi concebido com assessoramento externo. E ela detalha, gente, assim, né, de uma maneira muito didática e pedagógica. Então, eles têm um grupo, esse grupo tem pessoas dentro do Palácio do Planalto, tem pessoas nos gabinetes dos deputados, tem deputados estaduais, tem assessores das assembleias legislativas. Ela fez uma soma de quanto de dinheiro público Sim. tem envolvido nessa história. O Carlos e o Eduardo estão diretamente envolvidos. O gabinete do Né? ódio, né? Que ela denomina. Não é um grupo de WhatsApp, eu achei interessante. É um grupo de Instagram, com senha, por onde eles se comunicam. E ali eles traçam a estratégia. Olha, hoje vamos direcionar toda a nossa atenção para atacar a memória da Dona Marisa. Aí tomam a decisão, passam a produzir memes e acionam uma outra rede que chega a ter 1.400.000 robôs. Sim, isso é mais espantoso. E a partir disso, então, disseminam e em poucos minutos eles conseguem botar uma notícia no top trend do Twitter, eles conseguem. Então vejam que nós não estamos tratando aqui, gente, de amadores. Não, de forma alguma. Né? Nós estamos tratando com um esquema sofisticado, de disputa de narrativas, de construção, de impressões. As pessoas aí não sabem como é que os caras acreditam nessas coisas, porque existe todo um trabalho feito por trás disso. E as nossas possibilidades de desconstituição dessas narrativas são muito reduzidas. Né? Esses dias eu estava no reunião da Executiva Nacional e estava o Haddad. E o Haddad disse que ele vai nos lugares, Margarida, e as pessoas diziam assim, Haddad, tu sumiu, tu desapareceu. E ele disse, mas eu viajei o Brasil inteiro, mas o que acontece? Ele nunca mais foi citado na TV aberta. Pronto. Então, durante todo esse ano, o nome Fernando Haddad, Sumiu. a Dilma não existe, o Lula não existe. Então, aparece muito raramente em TV a cabo ou quando é uma notícia negativa em TV aberta. Então, eles criam um cenário de invisibilidade. Eles escolhem quem da oposição que fala, quem não fala. Claro. Exato. Então, muitas vezes as pessoas perguntavam, por que vocês não desmentem eles? Sim, gente, mas... né, Espaço para desmentir, é o né? que nós estamos fazendo aqui. Por isso que a gente tem que ter uma rede nossa para fazer com que a informação possa chegar. Né? Agora, Margarida, essa história da Joyce, eu acho que vai render esse depoimento dela. Não né? tenho dúvida. Ela sugeriu de trazer o Bibiano. Ela ela sugeriu sugeriu. trazer o Bibiano. Né? E também o Paulo Marinho. Paulo Marinho, que era o dono da casa, Exatamente. onde era o QG, no Rio de Janeiro, onde funcionava. Que conheceria todas as pessoas. Que conhece, sabe Agora, como eu funcionava. queria pegar uma carona numa coisa que você falou. Vocês são homens da comunicação, mas eu também sou da cognição. Quero dizer o seguinte. Sabe como é que você forma uma ideia? Entre outras coisas, pela repetição. Por que a Coca-Cola continua dizendo que é bom tomar Coca-Cola, que é a delícia que refresca, ou seja lá o que for? A própria Globo. Você se vê por aqui. Por quê? Todo mundo já sabe disso. Alguém que está vendo uma propaganda da Coca-Cola fala, agora eu vou tomar Coca-Cola. O que será que é O que isso? será que é isso? Novidade Né? no mercado. Então, na verdade, essa ativação na cabeça de uma ideia, de uma percepção, por isso que precisa de 1.200.000 robôs. E aí, a luta que nós travamos é
Davi contra Golias. Porque nós não conseguimos incidir nisso, nós podemos fazer... Ela falou uma coisa, Margarida, que eu achei interessante. Ela disse, é uma coisa que a gente sempre intuiu, né? Que boa parte desses perfis, dessas redes, estão instalados fora do Brasil. Uhum. Fora do Brasil. Então a legislação diz, é proibido o empresário fazer impulsionamento no Brasil. Sim. Mas como as redes hoje, elas são transnacionais, tu faz um perfil no Vietnã, em Singapura, e tu bota não sei quantos milhões de reais e impulsiona uma informação para o Brasil, e tu corrompe o tecido democrático, o Estado democrático de direito. Essa questão, gente, é vital para o futuro da democracia, a gente entender esses mecanismos, e como se defender desses Isso que você está falando é básico. Hoje foi votada a emenda constitucional de proteção dos dados pessoais. Eu acho que é uma das emendas constitucionais mais importantes dessa legislatura. Porque as pessoas não se dão conta. Elas pensam assim, eu estou usando o Twitter, ou eu estou usando o Instagram, ou eu estou usando o Facebook de graça. Você não está usando de graça. Você está pagando o uso com as suas informações pessoais, que vão ser depois comercializadas para vários tipos de finalidades, inclusive políticas. E é em cima disso que esses milhões de robôs incidem, porque nós todos estamos categorizados ou classificados com dados que nós próprios oferecemos. Qual é o grande problema? Nós não temos legislação sobre propaganda política em redes sociais. A nossa legislação, que funcionou no ano passado, regulava carro de som, regulava qual era o tamanho mas onde foi feita a campanha que foi na rede social, não tinha nada regulando. Nada, né? Você podia fazer tudo. Então isso é uma questão para nós que somos democratas. Sim, porque tem um autor, não sei qual é o nome exatamente, Margarida, mas que esses dias ele escreveu o seguinte, que o neocolonialismo, ele não quer mercadoria, ele quer as pessoas. Isso, né? claro. E na realidade, quando ele se refere às pessoas, é exatamente isso, é o perfil, é o conjunto de informações que nós fornecemos todos os dias. Eles sabem, se tu for lá pesquisar carro zero, eles sabem que tu está interessado em comprar o carro. Claro. Se tu for visitar um site sobre Praia da Bahia, eles sabem que tu está procurando e eles já vão começar a te oferecer também, né? Lógico. No outro dia tu abre o Facebook, começa a aparecer propaganda de carro zero, aparece pacote de viagem. Isso é só uma amostra, gente, do que eles são capazes de produzir, de sistematizar de informação a respeito de cada um de nós. É como se cada um de nós fosse uma espécie de um algoritmo, de um número. Eu acho que deve ser assim que funciona, né? Então, chega na campanha eleitoral e eles veem, pessoa que acha que bandido bom é bandido morto, tá? Então classifica aqui, né? Uhum. Pessoa que tem aversão à política. Então eles preparam um discurso. A solução para a criminalidade é a não política. Tu fala o que o cara quer ouvir. Claro, Eles exatamente. te mandam a informação que tu quer ouvir. E tu ouve aquilo e diz, porra, esse cara pensa exatamente como o que eu penso. Olha que beleza. Uma manipulação tremenda, né? Mas eu quero voltar ainda a um assunto de interesse de todos os brasileiros, que é o aumento do preço da carne, né? O churrasco lá no Rio Grande do Sul está mais caro, deputado Paulo Pimenta? Gente, eu tive no Rio Grande do Sul. Fui a São Paulo quinta, fui para o Rio Grande do Sul. Fiquei até assim. Só o que você falava era a história da carne. Gaúcho gosta muito de falar as coisas. Será que vai chover? Será que não sei o quê? O segundo assunto é saber como é que foi o jogo do Grêmio, o jogo do Inter. E o terceiro era o preço da carne. Tchê, eu nunca vi. E eu, escutando na rádio, na quinta-feira, comecei a escutar o presidente da Associação do Supermercadista, o presidente dos... Quanto mais os caras falavam, mais eu me apavorava. Né? Porque quando eles vão explicar a lógica do neoliberalismo, eles agridem. Né? Porque o cara tentava explicar e dizia assim, não, mas vocês têm que entender que é uma janela de oportunidade que se abre. Né? Porque com o dólar alto e com a necessidade do chinês, em função da peça suína, comprar mais carne, nós podemos aumentar a nossa taxa de rentabilidade, que estava muito baixa. Então agora
E o repórter dizia assim, tá, mas uma coisa é produzir soja para exportar, que produz cana para fazer etanol para exportar, mas essa carne não foi produzida, ela foi produzida para o mercado interno. Se você vender para os chineses, o que vai acontecer com os gaúchos agora, Natal, Ano Novo, né? E aí o cara disse assim, não, aí o cara falou assim, porque o frango e o porco também aumentou. Né? Daí o cara falou assim, peixe. Daí o outro falou, mas o peixe também aumentou por causa do problema do óleo no Nordeste. Né? Claro. Daí o cara falou assim, ó, sardinha. Tem aqui no Rio Grande do Sul e não foi atingido pelo óleo. Sardinha está com preço bom. Daí o repórter falou assim, sardinha? Nós estamos falando de churrasco. Né? Churrasco no final do ano. Daí o cara falou assim, olha, como vai aumentar bastante a demanda de abate dos frigoríficos e o chinês só quer carne sem osso, vai ter uma grande oferta de carne com osso. Então, o preço da carne com osso não vai subir muito. Porque vai, então, vocês têm duas opções. Exatamente. Carne com osso ou sardinha. Eu fiquei pensando, no tempo do Brasil colônia, no Brasil, o que fazia? As coisas boas. Eram exportadas. E o povo comia o que sobrava. Feijoada foi fruto disso aí. Os escravos comiam. O charque mesmo era usado para alimentar. Então, tu vê que é uma lógica perversa que os caras estão tirando a comida da mesa para vender e acham que isso é uma grande vantagem. Que é uma grande vantagem. Então, é um governo covarde do ponto de vista da segurança alimentar, da política de exportação. E acham que estão fazendo uma grande coisa. Tirar comida da população para vender, não tem lugar nenhum do mundo. As pessoas vendem excedente de comida. Excedente. Né? Que tu produziu a mais do que aquilo que o mercado interno... Agora, gente, é impressionante, cara. Eu, sinceramente, se eu fosse eleitor do Bolsonaro, eu ia ter vergonha de encontrar os parentes agora no Natal, Ano Novo. Imagina o ano passado. O que eles devem ter feito para as pessoas do Natal e do Ano Novo. Isso. Um pouquinho antes da posse. Comemoração. E agora tem que voltar para explicar no encontro da família que não vai ter o churrasco. que aconteceu. Explicar que não vai ter churrasco. Vamos comer uma rabada. Rabada. Lá em Minas. O ano passado tinha um churrascão, agora tem um aparelhado de sardinha. Um omelete. E uma rabada. E o ovo está subindo também. O ovo está subindo caipira, também. né? Olha, é uma loucura. Eu acabo de ler uma matéria da senadora Cátia Abreu dizendo que a carne ainda não chegou no patamar que ela alcançará. Então a questão é essa. Dane-se o povo. Dane-se o consumidor brasileiro. Vamos melhorar a nossa balança. Eles gostam muito do tal da janela de oportunidade. A janela de oportunidade. Agora tem que ver quem passa pela janela. Né? Não, Janela e essa oportunidade para gente, quem? essa a porta da exportação da carne é tão perversa que é o seguinte. O crédito é altamente subsidiado. Sim. Portanto, o crédito é subsidiado com dinheiro público. Claro. Usam toda a nossa infraestrutura de estradas, de aeroportos, de fiscalização sanitária, né? E não tem imposto para exportação. Exatamente. Não tem imposto para exportação, Lei Candir. Lei Candir. Então, quem é que está ganhando dinheiro? Está ganhando dinheiro o frigorífico, está ganhando o produtor. Tá, mas o que isso significa em incremento de recurso para a melhoria das condições de vida da população? Nada. Nada. Olha, deviam se mirar no Chile. O Chile é eu sou você amanhã. Porque no Chile também você teve um processo de crescimento grande do PIB. De concentração da renda. E o povo na miséria. Até um momento, e tem um momento que as pessoas dizem, não, agora chega. E aqui, nós temos uma memória recente de que as pessoas no fim de semana se encontravam as famílias para comer um churrasquinho. Né? Porque aqui a carne nunca foi uma coisa tão impossível. Sim. Né? Aliás, a ministra da Agricultura falou que aqui não tem fome, pois há manga nas ruas. As pessoas podem subir, colher as mangas. Sardinha, na praia de Trembém, travando aí, quero ficar na ponte. Tem uma ponte ali fisgando uma sardinha. O Adão Preto que dizia que convidar
convidava os pobres só para lavar os espetos. Iam no churrasco só para lavar os espetos. E depois, na época do nosso governo, começaram a comer carne. Exatamente. O povo, Só o memória povo começou a recente. comer iogurte, carne de primeira, né? Agora, o povo sabe disso. Assim, o que nós precisamos explicar para as pessoas como é que essa subserviência da política externa do Bolsonaro está levando, né? Eles falam, não, a carne está no patamar do preço internacional. Mas e o gás subiu? Não, é porque está no patamar do preço internacional. Tá, mas a gasolina? É porque está no patamar do preço internacional. Tá, mas e o salário? Né? E a aposentadoria? Não, esse está no patamar do preço nacional. Então não tem Então tem condição, um gente. desencontro, né? Entendeu? Tem um Quer dizer, desencontro. então eles explicam que o gás estourou por causa do preço internacional, a carne, mas o salário e a condição de vida, né? Como é que o cidadão se adapta a essa nova realidade, onde o salário e a aposentadoria em real e o preço das coisas em dólar. Em dólar. Então isso é um negócio cruel que esse governo está fazendo com o povo brasileiro. Olha, estamos aqui, a prosa pode ir longe, né? Nós estamos com 2 parlamentares aqui, conhecedores de todos os assuntos dos temas, né? Mas eu sei que a Mas nós temos que deputada voltar. tem plenário, o líder Pimenta Vou também fazer tem um- plenário. Vou fazer um ato agora lá no plenário, alusivo a um ano do Queiroz. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Um ano de impunidade. Né? Estamos pensando até em apresentar um projeto de lei dia 4 de dezembro, Dia Nacional de Luta contra a Impunidade. Né? Boa. Para marcar a Boa data ideia. do Dia do Queiroz. Dia do Lei Queiroz. Queiroz. Lei Queiroz. Né? Boa, deputado. Lei Boa Queiroz. essa. Muito boa. Dia Nacional de Luta Porque contra temos a que impunidade. marcar de alguma forma. Né? Um ano sem Queiroz e sem bife na mesa. Exatamente. É uma coisa bem triste. Agora, o Queiroz vai ter bife na mesa. O Queiroz está bem. Queiroz também. O Queiroz está lá no Morumbi. É. Né? É. Esse não vai faltar. Esse não vai comer sardinha. Só não vê quem não quer, né? Aliás, o cartão corporativo do Palácio do Planalto ali Também tá bom. tá bombando. Acho que ali não vai faltar Não dinheiro vai pra faltar. comprar. Esse pessoal está passando bem. Mas, enfim, o povo está passando muito mal. E eu acho que é nosso papel também esclarecer isso. Fazer essa conexão, mesmo nessa batalha, nessa luta desigual que a gente vai travando. Acho que é muito importante, nesse momento, fortalecer as redes de comunicação democráticas, as redes de comunicação popular, Isso aí. para que, né, a verdade possa encontrar um rumo. E o povo brasileiro, sabedor da verdade, colaborar, agir, para que a gente possa reencontrar a democracia no Brasil. Muito bom. Margarida, muito obrigado pelo convite. Eu quero Leite. convidar, eu obrigado. agradeço imensamente a sua E, presença. com certeza, a gente também transmitiu aqui no nosso YouTube, no nosso Face. O pessoal de Minas tem uma grande parlamentar. Com certeza, o ano que vem, nós vamos estar juntos aqui na mesma trincheira, lutando em defesa do nosso país. Um abraço, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Boa noite.